mãe, na sua esposa, no seu marido, no seu filho, na sua filha. E nós vamos colocar cada um deles nos braços de São José. Nós queremos te pedir, São José, roga por nós. Ensina-nos a viver na obediência. Ensina-nos a viver no silêncio quando for necessário. Ensina-nos a viver na graça, no amor. Que o nosso lar, que a nossa casa seja uma casa de oração. Que as nossas famílias possam ser imitadoras da família de Nazaré. Por isso eu rogo por cada um de nós nessa noite. Nós queremos entregar o nosso coração, a nossa vida e tudo aquilo que nós vamos ouvir no dia de hoje, tudo aquilo que nós vamos experimentar no dia de hoje. E eu queria te convidar que hoje não seja mais um dia de formação, mas que hoje seja um dia que você vai mergulhar mais fundo, porque a primeira experiência é com o Senhor, a primeira experiência é com Jesus. São José quer nos atrair para Jesus. Ele quer atrair cada um de nós para Jesus. Eu tão simples, tão pequeno, carpinteiro nada mais, mas meu Deus olhou para mim. Agora e na hora de nossa morte. Amém.
Amém. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Boa noite. Salve Maria. Salve Maria. Salve José. Salve José. Muito bem. E essa noite em especial, hoje tem mais homens aqui ou impressão minha, gente? Acho que tem, né? Acho que sim. Mas essa noite em especial nós vamos falar de temas muito importantes e muito sensíveis também. Então, eu peço que vocês abram o coração para acolher muitas verdades que nós precisamos viver nesses tempos em que, como nós estamos falando aqui nessa consagração a São José, estão mexendo com as famílias e que nós precisamos, com muita urgência, resgatar para salvar as nossas famílias. Então hoje eu vou querer que vocês manuseiem bem o livro, porque agora todos já estão assim, né? Quase todos já adquiriram. Então, para vocês também já terem essa habilidade com o livro e chegando também nessa curiosidade em casa para acabar de ler e ver essa grandeza de conteúdo que nós temos nessa obra, né, que foi um compilado do padre Donald Collum, que todo mundo que já deu aí uma olhada no livro percebeu que ele não escreveu um livro, né, ele não fez um roteiro e foi escrevendo um livro, ele fez um compilado de tudo aquilo que a igreja já registrou sobre a pessoa de São José. Então ele pegou os dados históricos, a vida dos santos e tudo aquilo que foi testemunhado sobre São José. Então nós estamos bem alicerçados com os dados que nós trazemos, né, neste livro para nos consagrarmos a São José. Então o nosso tema hoje é esse: São José, o esposo de Maria. E neste esposo nós vamos tratar da família de Nazaré, né? Uma família que nós vamos ver que ela é perfeita nessa união matrimonial. E quem não quer ter um matrimônio perfeito, né? Então nós vamos ver que esse matrimônio ele existe. Ele existe na pessoa de José e de Maria. Mas ele também existe nesta terra, neste mundo, como vários santos já viveram. E cada um de nós também pode viver no seu lar. Então nós vamos começar falando sobre esse tripé da igreja. Por quê? Porque tudo que nós vamos falar hoje, nós precisamos entender isso. Para quem ainda registrou isso, nós somos igreja católica, apostólica, romana. Então, nós vivemos esse tripé da igreja: magistério, tradição e então, o que é a Sagrada Escritura? É a Bíblia, né? A palavra de Deus. Então, nós temos a palavra de Deus para nos orientar, para estudarmos, para que a gente possa, né, trazer esta verdade, a luz da palavra de Deus para a nossa vida. Mas nós só vivemos daquilo que está escrito na palavra?
Sim ou não? Não. Então nós temos o quê? A tradição. O que é a tradição? Alguém arrisca? Então está faltando esse tripé aí, gente. A tradição é tudo aquilo que foi acontecendo nesses 2024 anos da fundação da Igreja Católica. Então a tradição foram todos os registros que nós fomos tendo da vida de quem? Dos santos, né? Dos primeiros padres, é a patrística da igreja, de tudo aquilo que foi dando o quê? O alicerce para a nossa igreja crescer e estar viva até hoje e estará até o fim dos tempos, conforme a palavra de Deus. Né? Jesus fundou esta igreja e ele disse que o mal nunca prevalecerá contra ela. Mas por que não prevaleceu? Por que ainda estamos de pé? Por que a Igreja Católica existe? Porque ela vive neste outro tripé, a tradição. Então nós vamos vivendo à medida do que tudo está acontecendo, sendo registrados e vamos crescendo no testemunho daqueles que vão vivenciando, da vida dos santos, daquilo que Deus vai revelando através deles, daqueles que são os papas, como nós falamos aqui, o registro histórico, de tudo aquilo que vai acontecendo na nossa vida, no nosso cotidiano, e vai transformando a nossa vida. As aparições de Nossa Senhora, né, os dogmas declarados, e aí nós vamos entrar no terceiro tripé, que é o magis, que engloba o quê? A doutrina da nossa igreja. O catecismo que está aqui, não dá para tirar porque está explorando ali. Mas o catecismo da Igreja Católica, né, toda a doutrina, toda a sabedoria dos papas, né, ao longo do tempo, para conduzir a barca de Pedro, né, que é a Igreja de Cristo. Então nós vivemos nesse tripé: magistério, tradição, sagrada escritura. Por que eu quis falar agora? Eu pedi o Júlio para colocar de repente ali. Porque nós vamos falar de coisas aqui que não estão escritas na Bíblia. E essa palavra, esse questionamento, essa pergunta, onde que está escrito na Bíblia? Isso não é coisa de católico. Isso é coisa de protestante. Porque quem vive somente a Escritura é o protestantismo. Foi isso que houve o cisma na igreja, que houve a divisão da igreja. Nasceu o protestantismo. Eles viviam somente pela palavra e não sobre a palavra original, né? Que nós temos a Vulgata, que foi todo o compilado que a igreja preparou, estudou, verificou, que são os livros sagrados. Eles retiraram os 7 livros que eles não consideraram, e aí teve essa nova Bíblia, e aí eles, através dos tempos, foram cada vez mais traduzindo, traduções, e é um perigo católico que usa a Bíblia protestante, porque a tradução não é confiável. Então nós temos que ser católicos, e temos que viver a doutrina católica, o magistério católico, a tradição católica. Então nós não somos protestantes, nós precisamos viver além daquilo que está escrito, porque o próprio discípulo disse: se todas as coisas que Jesus fez fossem escritas, não caberia todas as bibliotecas do mundo. Né? Então nós precisamos viver das revelações. Então é isso que vai trazer hoje alguns, talvez, pertencem a ele. Esse capítulo, podem abrir aí para vocês, capítulo 7, página 45 hoje. Então, gente, aqui nós entramos nessa primeira questão, que é a pertença a Nossa Senhora, e agora a pertença a São José. Se já existe uma resistência para a nossa consagração a Nossa Senhora, imagine para a nossa consagração a São José. Então aqui, São Francisco de Sales vai dizer: todos os cristãos pertencem
filho seria educado, conduzido por José. Então, não tenhamos medo, porque Jesus quer que você ame Maria e São José e se pareça com eles. Nós não precisamos ter medo de nos entregar a Nossa Senhora, como nós, né, aqui tem vários consagrados, né, a Nossa Senhora, a Jesus, pelas mãos de Maria. Então, a se consagrarem a São José, porque ele foi o guardião desta família. E nós vamos ver para frente, ele o primeiro consagrado. Então, nós não temos medo, porque Jesus, como filho, ele ama muito mais a Maria e a José do que cada um de nós pode amar, né? Então, nós não precisamos ter medo de amar Maria, de amar José, porque Jesus os ama. E ele quer que nós pareçamos com eles, imitemos a eles. Em que? Nas suas virtudes, na vivência ali da casa, na vivência de família, na vivência amorosa, na vivência do nosso trabalho, na vivência da nossa família em reunião, no momento da alimentação, no momento de ir dormir, ali nas brincadeiras do dia a dia, nos encontros pela casa, assim como eles viveram. Então, Jesus quer que nós nos entreguemos a José, para que nós aprendamos a viver como José viveu no seio desta família. Então, São José abençoará e honrará todos aqueles que amam e honram Maria. Por quê? Porque ele, como eu disse, foi o primeiro a honrar e a amar Maria. No princípio aí do 7º capítulo vai estar escrito essa frase aqui, gente, não é São Leonardo de Porto, da igreja, não é São Franciscanos. Todos os cristãos pertencem a São José. Mas nesse 7º capítulo, aqui no segundo parágrafo vai dizer que Jesus não se ofende quando as pessoas se entregam a Maria e a José, porque justamente ele, como filho, ele tem muitas graças para derramar na vida daqueles que se entregam e se dispõem em coração para São José e para Nossa Senhora. E aqui, seguindo, ele vai dizer que o filho, não fica incomodado quando alguém elogia o seu pai. Que filho ficaria incomodado quando alguém chegasse e elogiasse, né, sua mãe, o seu pai, falando, nossa, mas ele é tão bom, uma pessoa tão generosa, né, uma pessoa tão prestativa. Aquilo enche o coração do filho. Então Jesus, ele fica muito feliz quando nós vamos até José, né, e pedimos algo, solicitamos algo a São José para a nossa casa, para a nossa família, porque foi ele quem proveu tudo para Jesus. Foi em José que Jesus teve o exemplo de pai, do humano, do homem humano. Então, ele guarda essas graças, essas bênçãos, para quem honra a sua esposa. Por quê? Porque ele foi o primeiro a honrar Nossa Senhora. Ele honrou Nossa Senhora quando ele encontra esse descanso seguro para o coração dele, no coração de Nossa Senhora. São José, aqui nós vamos começar a falar das coisas que a gente vai ter nos registros, né? E as revelações, como eu falei. São José, ele era um jovem que já desejava entregar a sua vida a Deus. Mas o coração dele era inquieto, porque ele precisava encontrar alguém que tivesse esse mesmo desejo de servir a Deus, mas ao mesmo tempo nessa pureza. E Deus, logicamente, quando ele fez Maria, quando ele pensou em Maria, Nossa Senhora, ela foi preparada e ela teve o privilégio da Imaculada. Ela era pura, sem mancha, né? A única preservada do pecado. Mas São José, ele nasceu
feito para dar à mãe do seu filho. Então São José, ele era um menino, um jovem, um homem muito bonito, muito viril, muito forte. Sendo carpinteiro, ele tratava de instrumentos pesados, ele era habilidoso, inteligente, e de repente ele se vê colocado na vida de Nossa Senhora. Mas como viver, né, toda essa beleza da castidade, essa beleza da pureza no casamento? Deus sabia de todas as coisas. Então Deus, quando une José e Maria, ele une também os propósitos de vida. Porque Nossa Senhora foi entregue ao templo bem pequena, né? Os seus pais a levaram ao templo bem pequena, e ali ela cresceu, e ali ela viveu. E chegou um tempo em que ela teria que ser dada como esposa, mas ela não queria o casamento, porque ela também já tinha que se entregar para Deus. Mas ela pediu a Deus que, se fosse da vontade de Deus que ela casasse, que ele enviasse um bom marido. Mas que, se não fosse, que ele também impedisse o matrimônio. E aí acontece a escolha de José, né? Então, aí nós temos duas vertentes, né? Temos uma lenda, temos uma história, mas não vamos entrar nessa história que a gente não tem registros, né? Mas o certo é que José foi escolhido por todas as suas virtudes para ser o esposo de Maria. E quando eles se encontraram, também os propósitos se encontraram. E ali todos queriam a mesma coisa, os dois queriam a mesma coisa: viver uma vida casta, uma vida santa e uma vida entregue a Deus. Então esse casamento, ele já foi todo feito por Deus. E aí você pode pensar, mas aonde está escrito isso na Bíblia? Não está escrito isso na Bíblia, né? É por isso que a gente tem que estar atento aqui nos nossos registros nos livros, porque a gente vai ver que vários santos vão trazer ao longo da história essas falas, esses registros da santidade, da pureza, da castidade de São José. E vários papas também vão falar dessa vivência de santidade de São José com Nossa Senhora. Então é importante a gente ver esse coração, porque ele buscava alguém semelhante a ele para viver aquele que era o chamado dele. Então, assim como quando Deus fez o mundo, fez todas as coisas, e aí fez Adão, e aí Adão tudo era submisso a ele, aquele mundo maravilhoso, as aves, as árvores, os peixes, tudo era perfeito. Deus viu que tudo errou em Nossa Senhora. Então, quando nós vimos, vocês vão ler, e cada vez assim, que vocês vão ler, vocês vão se apaixonar cada vez mais por esse amor de São José e Nossa Senhora, porque ele é um exemplo de um amor que não é aquilo que a gente vê hoje, aquele amor sentimental, é um amor de decisão, porque aqui nós vamos ver um amor de sacrifício, um amor de luta e um amor de muita entrega, que é o amor de São José por Nossa Senhora e dela também por ele. Então ele vai abençoar grandemente aqueles que amam e honram a Maria. Por quê? Porque justamente nós vamos fazer aquilo que ele fez: amou e honrou a sua esposa. Então, onde existe um lar, onde existe um casal, onde existe alguém que ama e honra Maria, ali São José está presente abençoando esta família. São José aumentará o seu amor por Maria. Por quê? Porque não tem ninguém neste mundo que ame mais Maria do que São José, né? Tirando Jesus, né, gente? Vamos falar falando assim humanamente aqui, né? Não divinamente. Então não existe alguém que amou mais São José. São
disposto a morrer para defender a rainha e o rei. Então, São José é esse cavaleiro da rainha. Então, vocês vão ver aí embaixo, no finalzinho da página 46. A consagração a São José fará de você um cavaleiro da rainha. Veja bem. Então, o que a consagração fará de cada um de nós? Um cavaleiro da rainha. São José sabe que vale a pena viver, lutar e morrer por Maria. Ela é a rainha do reino dos céus. Lutar por ela é lutar pelo rei. São José, o mais valente dos cavaleiros, sabe que o caminho mais seguro, fácil e rápido para o rei é pela rainha. Sua missão é revelar essa verdade às almas. Veja que coisa mais linda, gente. Ele é esse cavaleiro que dá a vida pelo rei e pela rainha. Quem é o rei? Jesus. E a rainha? Nossa Senhora. Então, ele é esse homem que vai lutar com todas as suas forças para defender, amar, servir essa rainha e esse rei. E aí, nós temos aqui do Beato Pastor Longo essa oração. Vamos ler? Ó meu querido São José, quero te amar com o amor que Maria tem por ti. E aí nós seguimos com agora o cavaleiro consagrado. Então a missão de São José é fazer com que todos os corações se curvem diante de amor perante a rainha. Então é isso que nós lemos agora. Olha, vale a pena lutar pelo rei. Então São José é o mais valente dos cavaleiros. Aí eu coloquei para entender bem que é um soldado. E esse caminho mais fácil, mais rápido, nós sabemos disso da consagração a Nossa Senhora, né? O caminho mais fácil, seguro, rápido para chegar a Jesus é por Maria. Então São José já sabia disso. E ele é o primeiro consagrado a Nossa Senhora. Porque foi ele quem todo o seu coração entregou a Maria para ser totalmente de Jesus. Então, este cavaleiro, ele quer que nós nos curvemos de amor perante a rainha. Porque foi isso o que ele fez durante toda a sua vida. Servir a rainha e o rei. Ele esteve presente ali para fazer este propósito, para estar na defesa desta família. E aqui para frente a gente vai entender mais ainda. É um pouquinho ainda, não quero falar muito, então a gente vai ainda entrando aqui no propósito. Então pensem aí no cavaleiro, pensem numa guerra, pensem em São José que como esse cavaleiro mesmo está aqui de joelhos, curvado diante da rainha. E o que ele defende? A vida de um rei. Mas esse rei é adulto? Sim ou não? Não, gente, esse rei é adulto? Ninguém sabe. É adulto? Não. É um bebê. Então, a missão desse cavaleiro é ainda mais árdua. Porque ele tem que defender um ser totalmente indefeso. E ainda outro
havia traído, ou porque qualquer outro tipo de coisa que a gente fica maquinando aqui na nossa cabeça humanamente. O único propósito de São José pensar em deixar Maria era: será que este plano de Deus inclui a mim? E vai ter um capítulo sobre isso, é só um spoiler. Então, quando ele sonha e o anjo fala para ele, ali era o que ele precisava ouvir: José, você faz parte deste plano de salvação. Porque o anjo, ele quando fala para Maria, fala que ela vai ser a mãe do Salvador, certo? Mas não falou nada de José, falou? Não. Então, quando Nossa Senhora fala para ele, é igual o filmezinho da Estrela de Belém. Todo mundo já viu? Eu acho que é a melhor representação que tem. Porque São José pergunta para Nossa Senhora: ele falou de mim? Ele falou que eu também vou participar? Porque eu sou um carpinteiro, que eu não vou tocar o rei. É assim, perfeito. Um filme infantil que conseguiu pegar a essência do que aconteceu. E nenhum filme adulto, nenhum filme que relatou a história falou desse jeito. E aí ele dorme e o anjo vem e fala: José, você também foi chamado. Ele precisava desse sim de Deus, porque ele não se sentia digno. Ele era só um carpinteiro, ele era só um homem. Nossa Senhora não, Nossa Senhora, ela sim foi chamada, foi escolhida, e ela já tinha toda a sua preparação para ser a mãe do Filho de Deus, porque dentro do coração dela, gente, quem nasce pura, quem nasce imaculada como ela, de algum modo, ao longo de toda a vida dela, Deus foi falando no coração dela. O sim dela foi livre, mas ele já era perfeito. Agora, São José, ele não teve privilégios para nascer. Ele nasceu um homem. Ele nasceu sim com a mancha do pecado, vamos dizer assim, né? Porque a gente não tem relatos nada sobre, né, a concepção de São José. Então, não podemos falar sobre isso, né? Então, ele nasceu como cada um de nós. Então, não vamos falar que São José pecou, né? Porque aí já estamos exagerando. Mas ele nasceu como cada um de nós. Mas um homem virtuoso. Por isso ele foi escolhido. Mas naquele momento ele pensou: eu vou criar o Filho de Deus. Então essa missão desse cavaleiro de defender o rei e a rainha eram muito grandes. Pensem vocês, se Jesus colocasse toda essa tarefa diante de vocês, dariam sim? Hoje, quando Deus pede que a gente dê um sim para poder fazer algo na igreja, uma pastoral, a gente já, não posso, não tem tempo, nossa, tem tanto trabalho, tem tanta coisa para fazer, você tem que olhar médico, tem que olhar fulano, tem que sair, eu tenho que fazer isso. A gente arruma tantos empecilhos, gente. E São José tinha a sua vida também. Tinha a sua carpintaria, tinha as suas coisas, e de repente tudo virou. E ele disse o seu sim, para proteger e guardar o guarda de Israel. Então, ele é o cavaleiro consagrado. São José tratava Nossa Senhora, chamando de minha Senhora. Porque essa é a atitude do cavaleiro, aquele que vem diante da rainha e a trata com reverência. Então São José tinha essa reverência por Nossa Senhora, que mostrava este cavaleiro. O cavaleiro consagrado, gente, está na página. Abram aí, por favor. Isso. Então ele tratava com reverência
primeira frase que o Beato Gabriel Alegre vai dizer: São José nos estimula a amar, a servir e a imitar a rainha do seu coração, a Imaculada Mãe de Jesus. Então, todo tempo nós vamos ver isso. Olha só, a gente está falando de São José, aí a gente fala de Maria, aí a gente fala de Maria, aí a gente fala de São José. Por quê? Porque os dois corações são um só. Então, o que nós falamos aqui? Adão e Eva. Carne da sua carne, ossos dos meus ossos. Quem é casado aqui, no dia lá do casamento? O que o padre falou? O que Deus uniu, o homem não? Né? Então na palavra está escrito: sereis uma só carne. Então, os que são casados, os que estão vivendo o matrimônio, precisam entender isso. Quando há o sacramento do matrimônio, eles já não são dois, mas um. Então, o sacramento do matrimônio une a alma. Então, quando um está trabalhando num lugar, o outro trabalhando em outro lugar, não importa essa distância, eles vão estar unidos. Sempre unidos. Só a morte vai poder separá-los. Porque a alma deles foi unida no dia do matrimônio. Então, por isso que o sacramento ele é algo tão importante e hoje é tão banalizado. Vai-se muito pela festa, pelas fotos, para fazer ali todo o protocolo, mas o momento da cerimônia, as pessoas parecem que não estão presentes, não estão mais ali prestando atenção na graça de Deus que está sendo derramada, porque é um sacramento. O sacramento do matrimônio, como nós tivemos o sacramento do batismo, o sacramento da Eucaristia, o sacramento do crisma, o matrimônio, o sacramento do matrimônio. Então ali Deus derrama uma graça especial. E assim, quando José e Maria receberam o matrimônio, a alma deles também se uniu. E aí que nós vemos que São José se torna uma pessoa superior aos outros, superior em virtude, em graça. Por quê? Porque no momento em que eles se unem, a graça, a cheia da graça, aquela que é superabundante da graça, torna-se um com São José. Então as graças que deram derramadas sobre Maria, a plena da graça, compartilha a graça com São José. Por isso ele não é um homem comum, porque ele partilha das graças derramadas sobre Maria através do matrimônio. Então isso é muito sério. E aí nós vemos sempre São José às vezes como uma figura de lado, né? Ele só faz parte ali da composição da foto. Não. São José recebe de Deus inúmeras graças pelo matrimônio, pela união com Nossa Senhora. E vocês que são casados, também nesse dia, trocaram essas graças e se uniram nessa graça que está sobre vocês, que faz com que vocês possam ser santos. Santos esposos. Nós vamos falar sobre isso ainda. Então, São José, ele vem com essa reverência, com esse amor, com esse respeito, com essa honra, para nos ensinar a fazer o mesmo com Nossa Senhora. Por quê? É o que nós falamos no começo. São José é o mais mariano de todos os
consagrações, né, que nós temos hoje a Nossa Senhora, como a de São Luís de Montfort, como a de São Maximiliano Kolbe, como a de Schoenstatt, né, que são consagrações a Nossa Senhora, que cada uma vai trazer um jeito de ser Maria para o mundo. E vai nos dizer justamente isso, que nenhum desses santos que amou Maria, mas amou muito Maria, com todo o seu coração, com toda a sua vida, e fez com que essa consagração se espalhasse pelo mundo inteiro, pode julgar todos os santos. Nenhum deles amou mais Maria do que São José. Porque ele foi o primeiro consagrado, foi o primeiro a ser entregue a ela, foi o primeiro a se render ao coração dela, foi o primeiro a se lançar nessa entrega ao coração de Maria, nesse coração que nos leva sempre a Jesus. Um amor que nunca para nela, vai até Jesus. Então, São José nos chama a viver uma consagração que não é voltada a Ele. Uma consagração a São José vai nos levar à intimidade com Ele, para sermos de Maria e ainda mais sermos de Jesus. Vocês estão com medo de responder hoje, gente? Pois Ele é o protótipo, o projeto e o modelo da vida totalmente consagrada a ela. Então, você quer saber como é ser um consagrado a Nossa Senhora? Conheça São José. Conheça a vida de São José, a entrega de São José, a devoção de São José, a reverência de São José, o respeito de São José, tudo aquilo que São José fez por Maria. Isso é ser o consagrado a Nossa Senhora. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Então esse cavaleiro, que além de cavaleiro, claro, é o esposo, ele vai nos ensinar algo grandioso. E esse aqui é um dos principais temas de hoje. E é bom que hoje tem um homem aqui, né? Que aí a gente vai falar dos esposos. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Então vai nos dizer assim, aqui no livro, que página 59. Nunca houve um homem mais apaixonado por uma mulher do que São José em relação a Maria. Quanta dignidade e santidade foram exigidas de São José para ser o esposo de Maria. Aqui São José, ele vai ser para nós esse exemplo de um esposo. Então, vou falar assim para os homens. São José foi um esposo totalmente entregue à sua esposa. Então, homens, esposos, a entrega de São José a Nossa Senhora como esse cavaleiro, que é aquele que protege, que guarda, que vai ao encontro, que está atento às necessidades, que é aquele homem que quer proteger, quer guardar, quer prover para sua esposa. Este é o esposo que toda mulher deseja ter. Um São José, né? Quando as meninas, né, estão solteiras, aí eles falam, vamos rezar para São José, né? Não é para São Antônio, São Antônio não tem nada a ver com o casamento, não. Reza para São José, porque São José é o esposo perfeito. São Antônio não casou, São José é casado. O São José
esposo perfeito. E ele sabe como colocar no seu coração de esposo como ser um esposo perfeito. Como amar a sua esposa de modo perfeito. Como entregar o seu coração sem reservas para a sua esposa. Porque assim ele fez com Maria. Ele não foi aquele homem com reservas, aquele homem que ficava desconfiado, aquele homem que ficava muitas vezes enciumado, porque ele tinha, tem razões para ter ciúmes, né? Ele estava casado com a mulher mais linda desse mundo, gente. A mulher mais perfeita desse mundo, que é Nossa Senhora. A sua esposa pode ser bonita, sua namorada pode ser bonita, viu, Divã? Ela é bonita. Mas Nossa Senhora não tem para ninguém. Tem jeito. Ela é a mais linda, a mais pura, como nós vimos no Evangelho de domingo. É a mulher vestida de sol. Ela é a grandiosa. Então todo mundo que olhava para ela refletia a beleza de Deus. Mas a beleza de Deus é essa beleza diferente, né? Não é uma beleza atrativa de modo sensual, né? É uma beleza atrativa para a divindade, para a presença de Deus. Então, São José, ele olhava para ela e a admirava. Como os esposos hoje estão olhando, né? Os maridos estão olhando para as esposas? Com os olhos de São José? Com os mesmos olhos que José olhava para Maria? Com admiração, com respeito, né? Com essa gentileza, com essa vontade de cuidar, de entender, de saber o que se passa, qual a necessidade, com aquela vontade de estar junto, de conversar. Imaginem como era a casa de Nazaré, era a maior casa de Nazaré, por isso foi preservado, né, pelos anjos, foi transportado, porque o maior santuário existente na face da terra foi a casa de Nazaré, né? Porque o santo dos santos estava lá, Jesus. A rainha do céu estava lá, e abaixo dela, o maior de todos os santos, São José. Então, como nós vimos na semana passada, a trindade da terra estava na casa de Nazaré. Então, a nossa casa também precisa ser essa casa de Nazaré. Mas depende dos dois. Depende do esposo e da esposa. Então, São José, como homem, ele era esse homem que entregava o seu coração, como nós falamos ali, de inteiro para ela, sem reservas. E também, agora para as mulheres, ela também, Maria, entregou totalmente, confiou totalmente o seu coração, a sua vida, a sua segurança, tudo que ia acontecer na pessoa de São José. E aí, nós podemos ver isso hoje. Será que as mulheres hoje têm confiado a sua vida às mãos do seu esposo? Como Nossa Senhora confiou a vida dela às mãos de São José? Então nós vivemos hoje em uma civilização, em um mundo que quer colocar tantas vezes mentiras, até que a gente entenda, que a gente conceba que aquilo é verdade, mas é mentira. E a verdade tem sempre que ser proclamada, porque se nós nos calarmos, as pedras vão falar. Então nós precisamos dizer que o amor que as mulheres merecem são de homens fortes, protetores, gentis, amorosos, defensores, confiáveis, que dão o quê? Segurança. Mas ao longo do tempo que foi acontecendo, a gente foi escutando o quê?
se você não arrumar a sua vida, se você for depender de homem, nosso Deus, você vai estar arrasada nessa vida, isso não vai valer nada. Aí chega para o homem e fala: olha, mulher, meu filho, se você não tiver dinheiro, você não arruma nada. E se ela arrumar outro que tiver mais que você, vai te largar. Mulher também não presta. Então é assim que a sociedade coloca os relacionamentos. A mulher não presta, o homem não presta. Aí fica todo mundo já assim, né? Aí a mulher, na ideologia feminista, né, vai só subindo e quer o quê? Pisar no homem. Aí ela vai pisando no homem. Aí o homem já não sabe mais lidar com a mulher. Aí ele vai perder o espaço, ele não sabe mais ser homem. Aí agora ele está andando para o outro lado, né? Vai estar juntando com outros homens. Porque a mulher já perdeu a noção do que é ser feminina. É diferente de feminismo. Porque quem entende o que é feminismo realmente sabe que isso é para destruir a figura feminina. É para realmente acabar com a criação de Deus. E como nós falamos aqui na semana passada, o mundo quer tirar a presença de Deus, tirar a paternidade de Deus. E é essa paternidade de Deus que São José traz de novo. Resgata para mostrar para o mundo que existe um Pai no céu. E que esse mesmo Pai quis um Pai no filho dele na terra. E ele foi reflexo do Pai do céu. Porque Jesus, quando ele era pequeno, não ficava chamando ele: ô José. Não, ele chamava ele de Pai. E não chamava ele: ô meu pai adotivo. Não, chamava de Pai. A única pessoa que foi chamada de Pai por Deus foi São José. Olha que coisa linda isso, gente. Deus tem um Pai. E é São José. Jesus é Deus? Sim. Né? Terceira pessoa da disponibilidade. Então Deus tem Pai. E Ele é um Pai que é referência para todos os pais, para todos os homens. Porque é a figura masculina. O homem precisa ser homem. Mas eu vou falar para vocês, mulheres. É primordial que a mulher deixe o homem ser homem. Porque é assim: amor, a pia está pingando. Ah, tá, eu vou arrumar. Tipo isso. Eu mato. Vamos lá. Aí de novo a mãe: a gente fala isso, tá pingando. Calma. Vamos lá. Aí passou um mês, né? Pingando. Aí o que ela faz? Quer saber? Eu vou lá e vou arrumar essa pia. Vai dar jeito. Pronto, não arranjou ele. Tá errado. É o serviço do homem. Fala com ele, deixa ele arrumar. Ele se vira para trocar lâmpada, para arrumar torneira, chama alguém se ele não sabe arrumar. O homem precisa ser homem. E a mulher está tomando o lugar do homem. E aí o
existiu, ela precisa ser mulher. Então, existe essa disfunção nos relacionamentos, porque existe o homem e existe a mulher. Existe o papel do homem e o papel da mulher. E no matrimônio, se não existir esse acordo, não vai existir matrimônio. Porque sempre haverão essas diferenças, mas aqui não existia essa diferença. Olha que coisa mais linda. Nossa Senhora era essa figura frágil, essa figura que precisava ser guardada, acalentada, abraçada. E São José era esse homem forte, esse homem viril, esse homem mesmo que era protetor, esse guarda que ia lá e ia ser forte para essa mulher. E que mulher não quer isso? E tira de falar com ele, tira. Orgulhosa que é. Mas ela prefere ser orgulhosa a ter relacionamento perfeito e santo. Então, mulheres, atentas, porque você tem o São José e não deixa de ser José. E atentos, homens, tem uma Maria na sua casa, mas você precisa cuidar dela como São José. Deixar ela ser Maria. Porque às vezes ela não consegue ser Maria porque você está sendo José. Né? Então, volta o Luiz, calma. São José ajudará a serem santos e cavaleiros novamente. Todos os homens descobrem em São José um modelo de força, fidelidade, heroísmo e virtude. Se todos os homens seguirem o exemplo de São José, as famílias serão o quê? Amorosas, seguras e santas. Como sempre, estou casada, né? Jovem esposo de Maria. Aqui, vou falar rápido então, né? Mas vou falar. Muitas pessoas ouvem falar que José era viúvo, que José tinha outros filhos, que José era idoso. Mas aqui eu vou pontuar as coisas que vão justamente cair por terra essa figura que muitas vezes nos foi apresentada. Veja, que a gente está falando sobre o soldado, aquele que protege, aquele que é o guarda. Então o guarda, ele precisa de força, juventude, para ele ser o quê? Vigilante e protetor. Não tem como um soldado ir para a batalha se ele não tiver mais força, né? Não é desfazendo de nenhum idoso, né, gente? Mas a gente sabe que existem as etapas da nossa vida que a gente está ali com todo o vigor, né? Com toda a força física mesmo, né? E aí a gente, ao longo da vida, é normal que a gente vá perdendo isso, porque, né, o nosso destino é esse, né? Nascer, crescer, viver e morrer. Então, o guarda do Redentor, guarda da Virgem, que é o que a gente reza na ladainha, guarda das virgens, é o modelo dos trabalhadores. Veja bem, como ele vai guardar o Redentor, guardar Jesus, guardar as virgens, guardar Nossa Senhora, que é a Virgem das Virgens, e ainda ser modelo dos trabalhadores. Veja que São José ali com todos os instrumentos de trabalho, né, dele. Então, como eu falei, instrumentos pesados, instrumentos afiados, né, instrumentos perigosos. Então, não poderiam ser manuseados por uma pessoa idosa, né? Tem uma certa, até está escrito no livro aqui, vocês vão ler depois, um certo escrito muito antigo que não é também aprovado pela igreja, claro, ele é um apócrifo, mas falando que São José casou com 90 anos. Como, gente? Com 90 anos, um homem vai conseguir prover tudo para essa família? Nunca, né? Então, caminhar, principalmente, né? Aqui vamos pegar um ponto assim, muito claro para falar que está registrado na Bíblia, né? Caminhar. Um jovem tem força, resistência, saúde para andar longas distâncias e suportar
Belém. Então, de Nazaré até Belém, são 210 quilômetros. Daqui até a pé. E eu falei para você, né, que ele ia a pé, né, gente? Nossa, aqui ia no Rio. Aí depois José, Nossa Senhora teve Jesus, e aí o anjo mandou ele ir para onde? Para o Egito. Então, de Nazaré, ou de Belém, até o Egito, tem mais 645 quilômetros. 22 dias de caminhada. E aí, nós temos uma palavra que diz que todos os judeus deviam ir em Êxodo, né? 3 vezes por ano ao templo. Certo? Eles iam ter que ir a Jerusalém. Então, de Nazaré a Jerusalém são mais 193 quilômetros. 200 quilômetros. 3 vezes por ano. Todo ano. Certo? Então vejam o tanto que eles tinham que caminhar. Só por ano eles tinham que ir e voltar. Então 400 quilômetros. Vezes 3, 1.200 quilômetros. Então todo ano eles tinham que andar isso. Um idoso andaria. E você sabe que lá é tudo o quê? Rochoso, é deserto, né? De noite, muito frio. De dia, muito quente. E andar esses dias todos, eles tinham que fazer o quê? Acampar todos os dias. Então tinha que carregar lenha, tinha que, se não levasse comida, tinha que caçar, né? Então ele tinha que prover tudo para essa família. Então, São José, ele era jovem, ele não era um idoso. Pode passar. Então, para proteger, ele era o quê? Um poderoso querubim, dedicado a proteger, defender, servir a rainha dos anjos, o templo do corpo de Maria e a sua virgindade. Então, São José, esse homem, né, jovem, esse soldado, esse guardião, ele estava ali para proteger o templo santo que Deus fez, que é Nossa Senhora, né, a sua virgindade, a sua pureza. Por quê? Justamente nesses caminhos existiam muitos perigos. Assaltantes, animais, né? Então, o seu cajado, né, está aqui apresentado, olha, ele servia de quê? Justamente como uma espada. Por isso que nós colocamos que ele era, né, esse cavaleiro. São José, esse cajado, ele era como uma espada para ele derrotar, né, os demônios, os dragões, como nós rezamos na ladainha, né? Terror dos demônios. Então, essa virilidade era escudo, era manto protetor para a Virgem. Nenhum animal ou perigo poderia lhe fazer mal. São José se mantinha alerta e sempre de prontidão para defendê-la, inclusive até a morte. Veja bem, ele tinha que caminhar de dia e de noite ele podia dormir também, porque ele tinha que ficar atento. Ele não podia ficar lá dormindo lá, nossa, cansado, né? Esgotado, como um idoso ficaria, porque ele tinha que vigiar a criança, vigiar o Senhor, né? Tanto que no dia do vigiar, Jesus foi perder lá, né? Vocês estão vendo? São José não vigiou. Passou isso. Então, por que o idoso? Então, por que nós vemos assim, nas pinturas, nós vemos, né, na história da igreja, essa retratação dele como idoso? Para proteger a pureza e a virgindade perpétua de Maria. Então, essa foi a principal ponto. Porque se apresentasse José um homem, como nós vimos ali antes, viril, jovem, eles pensavam que as pessoas não iam acreditar na virgindade perpétua de Nossa Senhora. Então, casando ela com um homem de figura idosa, já não, né, tendo mais
mantida na sua virgindade perpétua. Então foi uma coisa assim muito visual, né? E para as pessoas entenderem mais a virgindade perpétua de Maria do que verdadeiramente a pessoa de São José, né? Só que isso trouxe consequências muito danosas à figura de São José. Por quê? Por isso ele não é tratado nas aulas de cristologia, mariologia, nos seminários. Então a retratação dele como idoso diminuiu as suas virtudes, a sua importância, a sua grandeza e o tornou o quê? Descrédito entre os cristãos. Deformou gravemente o nosso entendimento sobre o maior santo, depois de Maria, que já andou sobre essa terra. Então essa figura dele como idoso escondeu São José. E aí, ao longo da história, né, a figura dele ficou apagada. Mas nós entendemos que há um tempo para cada coisa e Deus está no comando de tudo. A história da igreja que nós falamos aqui, a tradição, ela teve que passar por vários tormentos. Então, o primeiro tormento foi sobre a Trindade. Aí tiveram os concílios. Aí depois foi a pessoa de Jesus, né? Então teve os momentos primeiros sobre a pessoa de Deus, sobre a pessoa de Jesus, sobre a pessoa do Espírito Santo. Aí a igreja veio caminhando, foram várias heresias. Aí depois veio sobre Nossa Senhora, né? Então vieram várias heresias também. Aí agora é o que nós falamos, é a hora de São José. Porque nós vivemos um tempo em que essas dúvidas já foram tiradas. Então, agora é a hora de todo mundo conhecer quem é verdadeiramente São José, esse homem grandioso e glorioso. Então é hora de nós reivindicarmos São José. O homem universalmente reconhecido como mais amoroso, justo, casto, mais prudente, corajoso, obediente e fiel de todos, não é mencionado em aulas sobre virtudes teologais e morais. É preciso um pai forte, vigoroso, para ensinar o menino a usar o machado, carregar lenha, calhar madeira, andar nas distâncias, ganhar a vida com o suor do seu rosto. Por quê? São José ensinou Jesus a sua profissão. Ensinou Jesus a como trabalhar. E era na figura de São José que Jesus aprendeu a ser um homem forte. Então não é uma figura de um idoso, né, de um velho, um senhor que ficava lá cansado, né, e você não vê mais assim, mais ironicamente aqui no livro, né, falando, que vivia cochilando. Não, era desse homem que, como bem está aqui nessa figura, né, esse homem totalmente mesmo alegre, esse homem trabalhador, esse homem que era cheio das virtudes mesmo, de todas as virtudes, esse homem intrépido, esse homem corajoso, que abraçou, como nós falamos aqui, gente, a maior missão deste mundo, proteger o rei e a rainha. Então, São José era esse homem. Então, Jesus precisava de um modelo de masculinidade, olhar para o seu pai e entender o que significa ser homem. Força física, castidade heróica, trabalho duro, gestos corporais de piedade, inclusive ajoelhar-se, né? Então, assim, ao longo do tempo a gente vai passando, a gente vai ficar, né, com dificuldade de ajoelhar, né? Então, nesse caso aqui são gestos naturais, né, de uma pessoa jovem. Então, aqui São Francisco de Sales vai falar: se os príncipes da terra dão tanta importância à escolha de um tutor para os seus filhos, não penses que o Pai Eterno, em sua onipotência e onisciência, escolheria de toda a sua obra o homem vivo mais perfeito, São José, para guardar o seu divino e gloriosíssimo Filho, o príncipe do céu e da terra? Então, São José vai nos mostrar o quê? Que os jovens podem ser castos, heróicos, puros e santos. Então, essa figura antiga,
ela vai justamente tirar todas as virtudes de São José e colocar que um idoso não teria, né, atração por Nossa Senhora, mas ao contrário, ele era todo inteiramente perfeito, jovem, viril, mas o domínio das paixões humanas é a virtude da castidade, é a virtude que nós precisamos ter. Maridos, esposas, a castidade é para o casamento. Porque neste mundo, o mundo hoje não quer a castidade. O mundo hoje quer a sensualidade, quer a pornografia, quer que os casais levem para dentro do leito conjugal tudo que é de errado que existe no mundo. Mas para ter um matrimônio santo, é preciso de um matrimônio casto. Aqui nós temos um matrimônio casto e celibatário, né? Diferente. O casto é você viver a pureza no seu relacionamento. Olhar para sua esposa com o olhar de José, um olhar de pureza, um olhar que enxerga a alma, o coração da sua esposa, e a esposa também o coração e a alma do seu esposo. Não como hoje a mídia e tudo o que nos é bombardeado na internet, na televisão, quer fazer da mulher como um instrumento, né? Como um objeto a ser usado, jogado fora. Não, olhar para a mulher com dignidade, olhar para a beleza dela como algo feminino e maravilhoso da criação de Deus, e não como um objeto. E a mulher também, porque hoje a mulher está com esses mesmos olhares dos homens, para os homens, olhando com os mesmos olhares, como também se eles fossem objetos. Porque toda essa transformação transformou os olhares, os corações, os sentimentos. Então, como o Luiz falou na aula anterior, no encontro, a gente precisa de quê? Da escala da virtude. Cada grau de virtude vai nos levando à santidade. E os casais podem ser santos vivendo as virtudes que vão nos elevando cada vez mais para o céu. E é junto que o casal caminha. É junto, do lado a lado do outro, que ele caminha na virtude e cresce em santidade no seu lar, no seu matrimônio. Então, pensem hoje em viver como Nossa Senhora e São José dentro da casa de vocês. Deixar o lixo, tirar tudo que é lixo, que é trazido de fora, e viver esse propósito da pureza, da gentileza, né? Do carinho, do cuidado, de tudo aquilo que nós falamos hoje aqui, que é a figura de São José, mas também a figura de Maria. Né? Precisamos dos dois vivendo na nossa casa, para que nós também sejamos como eles. Aqui a castidade, como eu falei, a virtude que nos impede de ser escravo de nossas paixões e agir como animais. São José era casto e celibatário. É o que nós chamamos de casamento josefino. Unidos no coração, mente, alma, mas nunca no corpo. Consagrados a Deus, fazendo o sacrifício de um bem natural por um bem maior, que era a salvação das almas. Então, o casamento josefino, ele existe em algumas ocasiões, tá? Poucas ocasiões, que a união do casal, mas não há união dos corpos. Então, o que nós falamos aqui é que os casais vivam o quê? A castidade, a virtude que nos impede de ser escravos das nossas paixões. Porque essa escravidão dos nossos impulsos, dos nossos desejos, faz o quê? Destruição da família, destruição do casamento. O homem está lá, mexendo no celular, está vendo coisa que não deve, está conversando com quem não deve, está entrando em outros lugares, e aí começa a entrar, né? O padre falou aqui no domingo, os dragões na nossa casa, né? O demônio vai entrando e aí vai destruindo os lares, onde a gente precisa vigiar. E também, como disse o Evangelho, quem é que pisa na cabeça desse dragão, né? É Nossa Senhora. E quem é o terror do demônio? É São José. Então, se você tem os dois, a sua casa vai para seguro. Amém. Era necessário que a providência divina
mesa em vez de abusadores do mistério feminino. Respeito, dignidade, reverência. Nós não falamos agora. Essa é uma festa que acontece dos Santos Esposos, é uma festa litúrgica, porém ela não está na liturgia universal. Ela está somente, ela existe na liturgia da igreja, é a festa de casamento, o dia que casou-se José e Nossa Senhora, 23 de janeiro. Então ela é celebrada nas basílicas josefinas, basílicas dedicadas a São José, né? E nós queremos muito que aqui a gente possa fazer essa missa, né, litúrgica para os esposos, né, a festa dos Santos Esposos, para fazer justamente o quê? Essa lembrança a todos os casais da santidade do sacramento do matrimônio. Ela era antigamente celebrada, mas agora ela é restrita, não é obrigatória, né, na liturgia universal, mas nós queremos lutar por essa festa litúrgica ser celebrada aqui na nossa paróquia com todos os casais. E ela foi uma revelação, a beata Ana Catarina Emmerich, que é uma outra também que vocês vão ler aí, uma visão do casamento de Nossa Senhora com São José. E no livro aí, em outra oportunidade, vocês vão ver que a anel de casamento de Nossa Senhora ainda existe, gente. E a virtude da fidelidade, ainda tem. Então, gente, a virtude que nós vamos viver essa semana vai ser a fidelidade. A gente vai mandar o material de aprofundamento lá no grupo. E, resumidamente, a fidelidade, quando a gente já pensa em casamento, né? Fidelidade conjugal. Mas a fidelidade, ela começa primeiramente no nosso coração, nessa virtude, para com Deus. Se a gente não consegue ser fiel, como diz a palavra, nas pequenas coisas, né, a gente não consegue ser nas grandes coisas. Então, o matrimônio é um grande sacramento e é um grande passo. E se a gente não consegue ser fiel a cada dia, em cada coisa que nós vamos fazer, no nosso trabalho, no nosso convívio, na nossa amizade, a gente não vai conseguir ser fiel em um casamento. Então, a fidelidade, ela é do latim fidelitas, fé, adesão. Então vem, olha só, da fé. Dessa veio também essa palavra fiel. Então a fidelidade consiste em cumprir o que se prometeu, conformando assim as palavras com os atos. Manter firmemente o compromisso adquirido, apesar dos obstáculos e dificuldades. E aí que entra a fidelidade. E aí existe de nós o que é a outra palavrinha que vem ela ali, tá? Fé. Então, a fé, olha, e a fidelidade, elas andam juntas. Então, nós temos a palavra lá, um monte de gente escreve no carro, né? Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Eu penso, gente, mas que Deus é fiel, todo mundo sabe. Temos que colocar lá, eu sou fiel, porque nós somos fiéis. Né? A palavra diz, se nós somos fiéis, Deus é fiel. Mas se nós não somos fiéis, Deus permanece fiel. Porque não pode se desdizer. Então, a fidelidade de Deus, gente, ela é eterna. Porque Deus é perfeito. Mas nós precisamos dar o passo da fidelidade, de ser fiel. E é tudo, é nas pequenas coisas, é no seu dia a dia. A fidelidade, ela não admite o quê? A mentira. Não admite nenhuma coisa errada. Porque se você é fiel, primeiramente a Deus, você vai ser fiel ao quê? Aos mandamentos, à palavra, né? Nós falamos aqui ao tripé. A nossa fidelidade, indo em direção a Deus, ela vai ser um reflexo na nossa vida e no outro. Então, no casamento, a mesma coisa. Ah, é difícil ser fiel. Por quê? Eu não entendo a pessoa que fala que não consegue ser fiel. Qual a necessidade, se você, ali diante de Deus, prometeu ser fiel àquela pessoa, quer dizer, fez o seu compromisso com ela, e aquele dia que você escolheu aquela
pessoa, você disse não a todas as outras existentes do planeta Terra. E até os alienígenas também, se existirem, vieram também. Você falou não. Então você escolheu aquela pessoa, então você vai ser fiel, apesar dos obstáculos e dificuldades, porque você tem que ter fé. Fé nasceu no seu compromisso. Fé no seu casamento. E é lutar pelo seu casamento. Não é na primeira dificuldade, não, tem que procurar outra pessoa, não. Você tem que ser fiel ao que você disse. Você disse que tem que lutar pelo que você disse. Se você disse o seu sim, você tem que lutar até o fim. São José disse o seu sim e lutou até o fim para cumprir. Você guarda aquela família. Nossa Senhora também lutou até o fim. No momento mais difícil, ela estava o quê? De pé diante da cruz. Então, nós não podemos ser covardes. É o que nós falamos aqui. O homem tem que ser homem. Tem que ser forte. Tem que ser aquilo que Deus fez para ele ser. E a mulher que tem. Ela tem que ser como Nossa Senhora. Aquela que segura ali a barra. Aquela que é o esteio da casa. Aquela que luta pela sua família. Nós não podemos arredar da fidelidade. Fidelidade ao nosso lar. Fidelidade aos nossos valores. Fidelidade aos nossos princípios. Porque o mundo quer tirá-los de nós. Mas nós precisamos lutar por ele. Então nós vamos viver essa virtude essa semana. Buscar aprofundar nessa virtude da fidelidade. Agora nós vamos rezar com o vídeo aí que a gente preparou. Pode ficar sentado. Isso. Tá ótimo. Deixa eu desligar o programa. Só desligar ali. Se enxergar melhor a página. Por isso a gente reza a Ave Maria, os crianças chegando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Que a gente saia nessa noite com essa verdade no nosso coração. Que São José é esse guarda, é esse protetor, e que ele seja esse exemplo nas nossas casas, nas nossas famílias, e que seja exemplo para todos os matrimônios que aqui estão. E nós pedimos que, pela intercessão do glorioso São José, de Nossa Senhora, do nosso Senhor Jesus, que esse curso da consagração torne mesmo essa verdade em nossos corações, que as famílias elas podem ser santas, que as famílias elas podem lutar contra tudo que existe neste mundo. Nós podemos caminhar juntos, famílias santas, famílias unidas, caminhando para o céu, porque Deus nos deu todas essas virtudes e Deus nos deu todos os exemplos. Temos uma mãe, temos um Pai espiritual, temos um Deus que nos dá a força, a vontade, mas que precisa de que nós demos também o nosso passo, de querermos imitá-los, viver como eles viveram e caminhar com subindo essa escada para o céu, também junto deles. Amém? Amém. O glorioso São José, rogai por nós. Pessoal, vou ser rápido. Lá onde está a placa, aquela mesinha lá atrás, olhem lá para trás que falou. O dever de casa, o que vocês vão ler do livro, está lá no papelzinho pequenininho. Eu quero pedir para Bianca e Ediane entregarem, por favor. Tudo bem? Aí, se vocês estiverem saindo, é só pegar lá as indicações que vai servir até a próxima semana. Vamos ficar de pé para a gente encerrar? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o